O livro de hoje não é apenas uma coleção de textos religiosos. É o principal conjunto poético da espiritualidade de Israel, formado por 150 poemas que expressam a relação humana com Deus. Localizado na seção dos escritos da Bíblia hebraica e presente no Antigo Testamento cristão, o livro se destaca por não seguir narrativa histórica nem expor leis. Ele apresenta, em vez disso, a experiência da fé em sua forma mais direta. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na seção dos cínicos não assenta. Mas sua tarefa é a lei do Senhor, e medita dia e noite sua lei. É assim que começa Salmos, o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist está na descrição do vídeo e num card que vai aparecer aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Salmos funciona como inário, livro de orações e manual teológico do antigo Israel. Surgiu no contexto do culto do templo em Jerusalém e expressa a relação do indivíduo e da comunidade com Deus. Seus poemas tratam de temas universais: alegria, sofrimento, adoração, arrependimento, fidelidade, dúvida e conflito interior. O livro oferece ao fiel um vocabulário para se dirigir a Deus em todas as situações, do lamento à gratidão. A formação dos Salmos revela um longo processo editorial. A tradição atribui 73 salmos a Davi, mas o conjunto final reúne textos de muitos autores ao longo de séculos. Entre eles estão Davi, Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Moisés e vários autores anônimos. O livro é dividido em 5 partes, paralelas aos 5 livros da Torá, cada uma encerrada por uma doxologia. Salmos 41:13, 72:18 e 19, 89:52, 106:48. A crítica identifica vários gêneros: lamentações individuais e coletivas, hinos de louvor, salmos reais e salmos sapienciais, cada qual com estrutura e função próprias. Mais que um livro de devoção, os Salmos é uma obra central da literatura religiosa. Permanece atual por oferecer palavras para a dor e para a alegria diante de Deus, mostrando como a poesia pode expressar com força a experiência da fé. Todo mundo lê um salmo, né, de vez em quando, cita um salmo. O salmo é muito lido até os dias de hoje. Tem pessoas que têm o hábito de ler um salmo por dia. O livro de Salmos, ele é uma das mais importantes antologias poéticas do Antigo Levante. Não nasceu de uma única voz, mas de um longo processo de composição e coleta que durou cerca de 1 milênio. Foi, antes de tudo, o inário de Israel, reunindo a experiência espiritual, social e política do povo. A questão da autoria é decisiva para entender sua diversidade. O livro atual é resultado de revisões e compilações que começam na monarquia e se estendem até o período pós-exílico, sendo finalizado pelos escribas do templo após o retorno da Babilônia. Essa pluralidade amplia seus temas e tons, algo impossível para um único autor. A figura central é o rei Davi, a quem se atribuem 73 dos 150 salmos, concentrados nos primeiros livros. Davi não foi apenas líder político e militar, destacou-se como poeta capaz de transformar sua vida em poesia religiosa. Seus salmos formam uma espécie de biografia espiritual que percorre a confiança serena do Salmo 23, o arrependimento profundo do Salmo 51 após o episódio com Batseba, os pedidos de socorro em meio à perseguição, como no Salmo 57,
Davi estabeleceu um modelo que uniu emoção humana e fé, permitindo que alegria, culpa e fragilidade fossem expressas diante de Deus. A crítica moderna ressalta também os levitas ligados ao templo, especialmente os filhos de Corá e Asaf, responsáveis por parte significativa da obra. Os filhos de Corá são autores de 11 salmos, 42, do 44 ao 49, 84, 85, 87 e 88, que refletem saudade do templo, o impacto do exílio e a esperança de restauração. Asaf, autor de 12 salmos, 50 e do 73 ao 83, assume tom ensinador e profético, tratando da justiça divina, da prosperidade dos ímpios e da história de Israel. O conjunto inclui ainda contribuições de outras figuras e muitos salmos anônimos. Moisés é considerado o autor do Salmo 90, que contrasta a brevidade humana com a eternidade divina. Salomão, autor dos Salmos 72 e 127, de caráter régio e sapiencial. Etã e Esraíta, autor do Salmo 89, que reflete sobre a aliança com Davi. E anônimos, cerca de 50 salmos, representam a tradição oral e o culto comunitário. O livro está organizado em 5 partes, como eu já havia dito, sugerindo uma aproximação com o Pentateuco. Sua força está na combinação entre vozes individuais e tradição coletiva. Os recursos poéticos, como paralelismo e metáforas, sustentam uma estrutura espiritual que une lamento, súplica e louvor pessoais à memória e à adoração do povo. O livro dos Salmos permanece como um dos registros mais completos da experiência humana diante de Deus, resultado da união de muitas vozes preservadas pelo tempo e pelo culto. O livro de Salmos é uma obra construída com intenção literária e teológica. É o livro mais extenso da Bíblia. Serviu como inário da fé israelita e como guia de oração que expressa toda a experiência humana diante de Deus. Assim como a Torá oferece a base para a vida conforme a lei, os Salmos oferecem um modelo de resposta em oração. Cada parte termina com uma doxologia, uma breve declaração de louvor que encerra um conjunto temático e prepara o leitor para a sessão seguinte. A crítica literária identifica uma progressão de temas ao longo dos 5 livros. Livro 1, Salmos 1 ao 41, é a vida individual diante de Deus e a importância da lei. Predomina a voz atribuída a Davi e o contraste entre justo e ímpio. Livro 2, Salmos 42 ao 72, a monarquia davídica e a esperança em Sião. A crise nacional é vista por meio do rei e de seu povo. Livro 3, do Salmo 73 ao 89, é o lamento coletivo. Reflete crises históricas e o exílio, levantando a pergunta: Deus abandonou a aliança com Davi? Livro 4, dos Salmos 90 ao 106, é a reafirmação do domínio eterno de Deus. O Salmo 90, como eu já disse, atribuído a Moisés, marca a mudança do foco no rei humano para a soberania divina. Livro 5, que é os Salmos do 107 ao 150, é a passagem do lamento ao louvor. Inclui os cânticos de peregrinação e termina com o grande louvor do Salmo 150. Os Salmos 1 e 2 funcionam como introdução ao livro inteiro. O Salmo 1 é a centralidade da lei. O Salmo 2, a esperança do rei escolhido por Deus. Juntos apresentam o caminho da obediência e a expectativa pelo governo do ungido. O livro de Salmos reúne diferentes gêneros literários, usados no culto e na vida de fé. Quais são esses gêneros? Primeiro, lamentos individuais e coletivos. Neles expressam dor, pedido de ajuda e confiança. Em seguida, temos os hinos de louvor,
que celebram o poder e a fidelidade de Deus. Depois vem ações de graças, reconhecem livramentos e respostas de Deus. Em seguida, os salmos sapienciais, que oferecem instrução moral e mostram o contraste entre justos e ímpios. Depois, vem salmos reais e messiânicos, que tratam da figura do rei e apontam para uma aliança futura. Depois, e por fim, salmos imprecatórios, que pedem justiça contra opressores, afirmando que Deus é o juiz. A força do livro de Salmos está em sua capacidade de expressar a vida humana em toda a sua amplitude, da angústia ao louvor. Sua mensagem central é a soberania de Deus e a confiança firme nele como o único refúgio seguro. O percurso do livro, do lamento ao louvor, funciona como um guia espiritual que conduz da escuridão à esperança e à adoração. A leitura da Bíblia como literatura, sem compromisso dogmático, abre espaço para a crítica textual e a interpretação secular. Frequentemente usado em práticas devocionais, o saltério exige, porém, uma leitura que reconheça sua elaboração complexa. Não é um simples livro de poesias, mas um conjunto formado e organizado ao longo de muitos séculos. O termo grego, canções, indica sua origem musical. As antigas instruções de acompanhamento, hoje perdidas, funcionam como marcas incompletas de performance. Na Igreja Católica, até hoje, os salmos são cantados. Este vídeo examina o saltério em 3 eixos: sua divisão em 5 livros, sua variedade temática e emocional e seu papel como instrumento de memória na história de Israel. Voltando a falar de livro a livro, o livro 1 apresenta Davi como figura central, enfatizando perigo, proteção e confiança. O Salmo 23 se destaca como modelo de confiança pessoal. O livro 2 amplia o foco para o exílio e para a aliança. Termina com uma nota editorial que encerra a sessão davídica. O livro 3 reúne textos mais sombrios, como o Salmo 88, e contrapõe queixa e fidelidade. Salmos históricos como o 78 reforçam a memória coletiva. O livro 4 retoma Moisés e enfatiza Deus como rei, buscando estabilidade após o exílio. O livro 5 retoma o tom de gratidão e termina com cânticos de louvor. Mesmo o duro Salmo 109 suaviza a ideia de vingança direta, deslocando a queixa para Deus. As fórmulas de encerramento ao fim dos livros 1, 2 e 3 mostram que essa divisão é parte original da coletânea. O saltério também se destaca por abarcar todo o espectro emocional humano. Ali você tem tristeza, raiva, medo, confiança, gratidão. As principais categorias, louvor, lamento, ação de graças, sabedoria, imprecatórios e históricos, revelam sua diversidade. O lamento costuma seguir um percurso interno, começa no desespero e termina em confiança. Os salmos imprecatórios, como o 109, não autorizam vingança, mas funcionam como descarga emocional. Permitem expressar a raiva e entregar o julgamento a Deus, evitando que ela se torne ação. Assim, o livro dos Salmos revela uma estrutura editorial cuidadosa e um amplo repertório emocional. Sua leitura literária mostra um documento central da memória de Israel e um testemunho duradouro da experiência humana. O livro dos Salmos vai além de uma simples antologia poética ou de um conjunto de cânticos devocionais. Uma leitura crítica mostra que essa obra é um dos pilares da tradição religiosa de Israel e um registro duradouro da relação entre fragilidade humana e o Deus eterno. O Saltério não é um livro passivo,
convida o leitor a participar da experiência espiritual de Israel e serve como guia de oração. A força dos salmos está na capacidade de acolher todas as emoções diante de Deus. Neles, alegria e lamento aparecem lado a lado. Os salmistas não se limitavam ao louvor, incluía dúvida, medo, raiva e dor. Essa honestidade dá ao livro relevância permanente e o torna um espaço para uma fé sincera. Os salmos são a base da oração em tradições judaicas e cristãs e influenciam também outras práticas religiosas. A divisão tradicional em 5 livros e a variedade de gêneros, reais, sapienciais, de lamento e de gratidão, formam um modelo de expressão da fé em diferentes situações da vida. Por isso que ele é tão lido, né? Porque em todas as situações da sua vida você recorre lá a ele e você encontra uma resposta. Além do valor emocional e litúrgico, os salmos apresentam temas centrais da fé monoteísta: Deus como rei e juiz, sua fidelidade e seu cuidado. O louvor está ligado à criação e à lei divina, mostrando a união entre ordem natural e moral. Os salmos reais apresentam expectativas sobre o Messias e servem de referência para a leitura cristã do Novo Testamento. Já os salmos imprecatórios, que expressam pedidos de justiça contra inimigos, exigem leitura contextual. Eles entregam o julgamento a Deus e refletem a busca por justiça em um contexto sem garantias legais imediatas. Nessas orações, a raiva é colocada diante de Deus, não usada como justificativa para a vingança pessoal. O estilo da poesia hebraica pode parecer repetitivo a quem está acostumado à poesia ocidental. Isso se deve ao uso do paralelismo, que articula o pensamento por meio da relação entre linhas poéticas. Há paralelismo que repete, contrasta ou amplia a ideia inicial, dando ritmo, clareza e força à mensagem. O livro dos Salmos é uma obra central da literatura bíblica e da vida de fé. Sua profundidade supera os desafios da leitura moderna, inclusive no trato dos salmos imprecatórios. O saltério é um mapa da vida espiritual, onde cada emoção humana, da alegria à angústia, encontra lugar legítimo na busca por uma relação verdadeira com Deus. A leitura dos salmos permanece essencial para compreender a espiritualidade e a experiência religiosa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.